Olá irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Bom, os recadinhos de sempre, você que está no YouTube, se inscreva no canal, deixe o seu like, se tiver dúvidas, perguntas, sugestões, comentários, deixe no comentário abaixo no próprio YouTube. Se você tiver pelo aplicativo, as dúvidas, perguntas, tem o botãozinho de interrogação embaixo, então você pode também mandar por ali, eu vou estar respondendo a todos. Depois do vídeo, você que está pelo aplicativo, vai lá no YouTube, se inscreva no canal, deixa o seu like, que isso vai estar ajudando na propagação da mensagem dentro do YouTube. Outro recadinho que já estou acostumado a dar já, que os irmãos possam estar sempre orando pelo aplicativo, que ele se mantenha no ar. Temos feito algumas mudanças aí para adaptar algumas coisas com relação aos louvores. Então, os irmãos puderem também não dar uma nota muito baixa por causa disso, se não gostarem, porque são questões aí pensando mais pro lado jurídico que essas mudanças estão sendo feitas. Legal? Bom, então vamos iniciar o vídeo de hoje respondendo a pergunta do irmão Martins Dalla. E ele perguntou, no primeiro estudo da verdade, se eu não estou enganado, o livro que revela tudo. E aí ele fez a pergunta, qual o livro que revela tudo? Eu acredito que é uma questão mais enfática. Outras formas de mostrar que a Bíblia mostra que ela é o livro que revela tudo. E eu acho muito interessante, até os irmãos que não sabem, antes de eu me converter ao cristianismo, antes de eu ser adventista do sétimo dia, eu era ateu. E justamente num dos meus primeiros estudos, eu vi um verso, que é um dos que a gente vai ler hoje, e que me fez mudar a forma de ver e ver como eu estava errado, porque a Bíblia realmente é a palavra de Deus e ela mostra toda a verdade, desde o princípio até o fim. Então hoje eu convido os irmãos a juntarem comigo numa reflexão, numa viagem sobre a Bíblia mostrando como ela revela ela mesma através da ciência e da história nos dias de hoje. Então vamos lá, vamos abrir Isaías 40, 22, que esse foi o verso que mudou minha vida. Isaías 40. Vocês podem ver que hoje tem muitos versos, então não está marcado. Eu vou procurar aqui na Bíblia. Isaías 40, 22. Tá aqui. E ele está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e desenrola como tenda para neles habitar. Aqui, a princípio, a gente às vezes pode não perceber, mas aqui está mostrando e falando, a Bíblia está mostrando que a Terra é redonda já desde muito antes. Isaías escreveu esse livro aqui muito antes de Jesus, talvez uns 700 anos antes de Cristo. Então, hoje fazem aí uns 2.700 anos que essa passagem foi escrita. E o mais interessante disso é porque até ali por volta das grandes navegações, anos de 1500, as pessoas acreditavam que a Terra era plana. Então, quando as pessoas começaram a navegar, eu não lembro o nome do navegador específico que deu a volta ao mundo, mas com as grandes navegações, Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral, foi se mostrando que a Terra não tinha um fim, não era plana, não era quadrada, que tinha um abismo. Então a Terra era redonda. E aí, através desse verso, olhando para a história, a Bíblia já falava isso quando as pessoas acreditavam que a Terra era plana. E esse foi um dos versos que fez eu me converter, porque a Bíblia me levou para a razão e a ciência fora dela. Certo? Mas vamos ver outro. Salmos 8, verso 8. E esse verso é interessante de Salmo porque ele levou o estudo de... Eu não anotei o nome da pessoa. Mas esse verso fez com que uma pessoa fosse estudar os fenômenos naturais para entender e descobrir isso que a Bíblia já falava. Salmo 8, verso 8. As aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Através desse verso aqui,
eu não lembro o nome da pessoa, em 1800 e pouco, começou a estudar o mar, os oceanos, como é que eles fluíam, porque aqui diz que tem um percurso, eles percorrem, eles andam. Então essa pessoa estudando, se eu não estou enganado, na Amazônia, ele descobriu as correntes marítimas. Aqui, se eu não... Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar. Esse salmo foi escrito por Davi, que nunca viu o oceano. Foi escrito por Davi. Então Deus deu esse conhecimento a ele sobre as correntes marítimas. E muito tempo depois, uma pessoa estudando a Bíblia descobriu as correntes marítimas, que elas existiam mesmo, e que a Bíblia estava de fato acertando, como ela sempre acerta. Vamos lá, outro livro, Jó 28. Jó capítulo 28, verso 5. Da terra procede o pão, mas embaixo é revolvida como por fogo. Hoje em dia, quando a gente vai estudar na escola normal, a gente descobre que a Terra é feita de camadas. E na camada mais profunda da Terra, que é o núcleo da Terra, tem um magma, que é o fogo. Então aqui na Bíblia já falando já que abaixo da Terra tinha um fogo. É o fogo, a Terra é uma camada em volta de uma bola de fogo. A Bíblia já falava isso e a ciência só veio a descobrir depois. Então eu trouxe esses 3 versos, mas teriam muitos outros que revelam que a Bíblia é a palavra de Deus, que já conhece e revela tudo muito antes do homem conhecer. E aí vamos para um fato histórico. Aqui a gente só pegou fenômenos naturais, ciência. Agora vamos para um fato histórico que a Bíblia revelou antes de acontecer. Daniel, capítulo 2. Daniel capítulo 2, nós vamos ler verso 32 e 34, depois do 37 até o 42. Só para dar um contexto aos irmãos, aqui é o capítulo que fala sobre o sonho de Nabucodonosor, da estátua. Então, após Nabucodonosor ter o sonho, ele pediu para os sábios revelarem o sonho e revelar o significado. Ninguém conseguiu revelar. E então, depois de algum tempo, Daniel chega com a resposta. Já falando sobre o sonho, Daniel. A cabeça era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Aí do 37 ao 42. Este é o sonho. E também... Peraí, tem mais um verso aqui. O 34 que eu não li. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua dos pés de ferro e de barro e as esmiuçou. Aí então Daniel mostra o sonho. O rei estava dormindo, sonhou com uma estátua, cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadris de bronze, pernas de ferro e pés de barro com ferro. E aí depois uma pedra foi cortada sem o auxílio de mãos e destruiu a estátua. E aí Daniel começa a explicar o sonho no verso 37. Tu, ó rei, rei de reis, a quem Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominaste sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que virdes dos pés e de artelhos, em parte de barro, de olheiro e em parte de ferro, será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza de ferro, pois que vistes o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés
eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que vistes do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então aqui agora, já Daniel explicando o sonho, fala que o rei é a cabeça de ouro, e aí depois do reino da Babilônia viria um outro reino, e um outro reino, e um outro reino, até que Deus destruísse todos os reinos e fundasse o seu reino eterno. E a gente sabe através da história que o reino da Babilônia passou, veio o Império Medo-Persa, que os dominaram, se eu não me engano a gente vê isso no capítulo 5, exatamente, capítulo 5 de Daniel, a gente vê a escrita na parede, na noite que o Império da Babilônia caiu para o Medo-Persa. Depois do Medo-Persa veio outro império, o da Grécia, se eu não me engano. Não, Grécia. O de Alexandre o Grande. Depois do de Alexandre o Grande veio a Roma. E depois, por fim, o último império, tem algumas discussões, até mesmo no nosso meio, se é a Europa dividida ou se são 10 reinos que ainda estão por vir. Mas enfim, isso daí é um tema para os teólogos discutirem. Mas então todos esses reinos passarão e virá um reino eterno. E a gente vê que esses reinos que estão aqui, eles já passaram já, a sua maioria. Então a gente está vivendo aí nesse período desse último reino, que é quando Deus vai suscitar o seu próprio reino aqui. Então, através da história também, muito antes de acontecer a queda dos impérios, esse sonho de Nabucodonosor foi pelo menos 50 anos antes de acontecer a queda do Império da Babilônia. Então, através da história, a Bíblia se provando. E se a gente for ver lá mais para frente, em Apocalipse, a gente vê, através das profecias, ela se mostrando nos períodos das 7 igrejas, nos períodos das 7 trombetas, nos períodos dos 7 selos. Então, a Bíblia se mostra a palavra de Deus através da ciência, através da história. E é por isso que a Bíblia é o livro que revela. Bom, acho que no estudo de hoje é isso. Espero ter respondido a pergunta do irmão Martins. E que possa ter também dado uma luz que nós não devemos ser cegos com relação à nossa fé. A nossa fé tem que ser baseada em razão. Através da Bíblia, eu vejo a razão para eu crer. E não eu creio sem nenhum motivo. A partir do momento que eu creio, através da minha razão, eu passo a confiar plenamente. E aí, mesmo sem ver, eu confio. Bom, espero ter ajudado os irmãos também. Eu convido agora os irmãos para fecharem os olhos, se puderem, para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez podemos estudar a Tua Palavra. E quão grandioso és Tu, Senhor amado, que nos mostra através da história, através do tempo, através da ciência, o como o Senhor tem o controle de tudo, sabia as coisas desde o princípio até o final, Senhor amado. Pai querido, que o Senhor nos ajude na nossa caminhada e que sempre que estivermos a vacilar, possamos olhar para a Tua Palavra e buscarmos forças de Ti, Senhor amado, para prosseguirmos firmes. Senhor, te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.